Olá, pessoal. Nesse ano de 2024, eu fiz várias previsões sobre o que aconteceria no ano e também estamos chegando nesse final de ano com uma série de acontecimentos aí que passam pela inflação, uma proposta aí de mudança sobre a carga horária dos trabalhadores, uma série de aumentos de impostos. Então, a gente tem sempre evitado de cair na seara desses assuntos que acabam parecendo ter um viés político, mas aqui eu quero mostrar pelo lado extremamente técnico e o altíssimo impacto que todas essas mudanças podem ter. Mas eu queria falar primeiro das previsões. A gente fez várias previsões ao longo do ano e eu quero que você revisite os vídeos aí. Se possível, eu vou pôr uns cards aqui de algumas previsões para 2024 e eu vejo como que nós acertamos bastante no cenário, né? Nós falamos, por exemplo, que esse final de ano seria de inúmeros aumentos de preço e a gente não tem errado. Você aí, varejista, deve estar vendo como a indústria tem chegado constantemente com aumentos de preço. Temos aí uma variação muito intensa do dólar. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 13 de novembro e a gente vem acompanhando uma oscilação grave. Isso afeta basicamente toda a cadeia de suprimentos, onde os preços sobem. E você, lógico, já é empresário de ano, sabe que se o dólar cai muito, os preços não retornam ao patamar anterior. Se há uma coisa que ainda segura os preços, é porque o varejo não está tão aquecido, senão os preços teriam subido mais. Mas também tivemos o anúncio de que a inflação vai passar o chamado teto da meta. O que é o teto da meta? Todo ano o governo estabelece uma meta de inflação, né? Uma série de metas e entre elas uma meta de inflação. Estourar o teto significa que a gestão não teve competência adequada para garantir que os indicadores financeiros não levassem a uma aceleração da inflação. Para esse ano de 2024, a meta era 4,5%. Nesse momento, as projeções estão chegando em 4,7%, bem perto de 4,7%, o que já estoura em 0,2%, que vai parecer bem pouca coisa, mas já sinaliza um problema futuro. Então, eu já posso até te adiantar que em 2025 a gente vai ver a aceleração dessa inflação, porque há uma conjuntura de fatores que vai levar a isso. Nós vamos ver, primeiro, pressão internacional, todas as mudanças estão acontecendo pelo mundo, com alguns conflitos, então isso gera uma pressão sobre a moeda internacional, ainda a moeda internacional principal é o dólar, isso força. Nós temos no cenário interno o absoluto descontrole das contas públicas e quando há déficit gigantesco, estamos falando de déficit de bilhões, na verdade já tem economista dizendo que o déficit pode entrar na casa do trilhão. Então nós temos um déficit tão alto, o governo tem que buscar mais dinheiro emprestado no mercado, então ele tem que pagar a taxa de juros menor, por isso que a taxa de juros não cai, porque esse juros Selic aí é o quanto o governo brasileiro está pagando para quem empresta dinheiro para ele. Então esquece que a Selic vai cair, porque o governo precisa de mais dinheiro emprestado da sociedade. Então ele aumenta os juros que ele paga. E quanto maior a desconfiança dos agentes econômicos, mais juros ele tem que pagar. Então, o Banco Central não tem outra saída senão aumentar a taxa Selic, tá? E, além disso, uma medida muito populista e de desastre total é a tal da impressão de dinheiro. Por mais moeda na economia, o que acaba também sempre gerando inflação. Se imprimir dinheiro fosse solução, a gente resolvia a pobreza do mundo com uma gráfica, né? Era só imprimir dinheiro, dá para todo mundo e a gente resolvia. Então, é um problema econômico mais complexo. Eu estou fazendo um vídeo muito diferente do perfil do que eu habitualmente faço, mas para você entender o cenário todo. E, principalmente, você compreender que nós temos que, como varejo da construção, se posicionar sobre alguns assuntos. Não dá para ficar alheio. Num cenário onde, recentemente, foram elevados alíquotas de imposto, mas elevados numa proporção absurda, de ferragens, também foi elevada de dióxido de titânio, material essencial para a fabricação de tintas e mais uma série de outros produtos que tiveram uma elevação abrupta das alíquotas de IPI e várias mudanças tributárias que ficam acontecendo a todo momento. Você deve ter percebido que Receita Federal e Procuradoria nunca estiveram tão ativas em cobrança de imposto como estão agora,
pressionando os contribuintes, que muitos não estão pagando imposto porque estão em dificuldade. Então, assim, a gente tem todo esse cenário acontecendo, e isso pode deixar você, que é varejista, desanimado e começar a achar que a coisa está desabando. Mas, apesar de todas as dificuldades, o varejo, mesmo nos piores momentos da economia brasileira, como da década de 80, o início dos anos 2000, que foram bem difíceis, a economia sempre vai gerar, sempre vai estar acontecendo. Eu falo que nós que estamos aqui no Brasil, a gente fala de Venezuela e parece que está todo mundo lá e não tem atividade econômica. Mas mesmo num país, nas condições tão adversas como da Venezuela, tem economia girando. Então aqui também nós teremos tudo girando, mas é evidente que você vai ter que ir para uma contenção de custos. Mas como varejista da construção, você tem que se posicionar contra esse projeto de lei que quer mudar a carga horária, propondo aí basicamente um trabalho de 4 dias e um descanso de 3, né? Bom, a gente tem que ser muito realista, né, gente? Se essa mudança vier agora, num cenário adverso como esse, o que nós estamos vendo é o quê? A grande quantidade de desemprego, porque as empresas não aguentam o quadro que estão hoje, elas vão buscar enxugamento. Isso vai ser inevitável, vai todo mundo pensar em enxugar suas operações para operar com menos gente, porque eu vou ter as pessoas que vão trabalhar comigo são menos dias. E aí é muito triste você querer propor uma mudança dessa no momento que o Brasil precisa de mais trabalho, no momento que a gente tem que colocar nos eixos tudo está acontecendo. Imagina você que o seu funcionário, caso esse projeto de lei passe, ele só vai poder trabalhar 4 dias. Ele não vai poder trabalhar mais tempo. Então, assim, estou passando todo esse cenário, como eu falei, fora do contexto habitual desse canal, mas fica muito difícil manter o silêncio absoluto sobre o que está acontecendo no país, né? A atividade econômica está sendo absurdamente afetada pelo nosso silêncio como empresários. E eu também me responsabilizo, então por isso que eu vim nesse canal falar isso. Talvez esse vídeo seja alvo de elogios, mas também de várias críticas. Mas eu acho importante que todos se posicionem. Eu também venho com mais um aspecto que, para mim, muito mais grave. Dia 27/11 está previsto uma reunião de Supremo Tribunal Federal para discutir regulação das redes sociais. Ou seja, diante de toda essa diversidade, você ainda vai ser proibido de criticar, porque a rede social vai estar controlada. Então, nós vamos ficar, como varejo da construção, silenciosos sobre tudo isso? Nada vai acontecer e vamos deixar a coisa rolar? Ou vamos começar a agir e se posicionar de fato e marcar representação e dizer, não, peraí, este setor não aceita mais isso. Por quê? Imagina rede social regulada, onde você tem baixíssima liberdade, qualquer publicação possa ser considerada ofensiva a interesses de governo, né? Imagina um país onde as pessoas só trabalham 4 horas por dia, numa economia que tem bastante limitações e tem um governo que gasta muito mais do que arrecada, então torna impossível sair de um cenário inflacionário, né? E um governo que todo dia inventa um novo imposto para que a gente venha pagar. Então, assim, pela primeira vez eu estou fazendo um vídeo onde eu mostro que eu não estou me posicionando politicamente, não estou falando que é especificamente esquerda ou direita, mas eu estou dizendo que neste momento é o cenário que a gente está enfrentando. E aí já me permite começar a desenhar o que nós vamos passar em 2025. 2025, a gente vai viver um cenário de inflação acelerada, né? Então, assim, não havendo nenhuma mudança sobre o cenário que está hoje, 2025, a gente vai ver aquela volta da inflação que a gente já faz tempo que nem sabe mais o que é isso. Porque inflação é igual da década de 80, 90, a gente desaprendeu a viver nesse ambiente. Aí nós vamos viver ambiente inflacionário preocupante. Nós vamos viver governo tentando encontrar novos mecanismos de arrecadação, porque como tem inflação, ele também gasta mais. E aí ele vem para cima do contribuinte para arrecadar mais. As empresas, vendo encolhimento de capacidade de compra do consumidor, vão tender a tentar encolher.
E aí a gente pode ver outro fenômeno que faz tempo que o brasileiro não vê, que é desemprego. Dizer que o Brasil tem desemprego hoje é loucura, cara. Não tem. A gente tem a falta de mão de obra. A gente inverte essa tendência. Bom, e aí, somado a isso, né, vem todas as coisas que estão acontecendo sobre o mundo do trabalho, a gravidade de imaginar que você não vai poder contar com seu funcionário por 5 dias, pelo menos, né? Sendo que ainda a gente sabe que no varejo a gente conta com 6 dias do colaborador, então isso vai afetar profundamente. O trabalhador já está sofrendo porque, para ele não pagar o sindicato, ele tem que entrar naquelas filas absurdas para poder entregar uma cartinha dizendo que não quer pagar o sindicato, e você, empregador, tem que dar um dia para o trabalhador para ele entregar uma carta de sindicato. Né? Então, é outra coisa que é difícil compreender. Então, pessoal, quero que vocês entendam que eu estou juntando os elementos para mostrar para vocês que o posicionamento de todo o segmento do varejo da construção, ele é muito importante para que a gente possa começar a ter alguma mudança de rumo nesse conjunto que está aí. Porque este conjunto não favorece o cenário de 2025. Ele põe 2025 como um ano de aperto financeiro, de redução de tamanho de estrutura. E ainda que alguns acham que 2024, né, daqueles que reclamam, nós não tivemos queda de venda, os volumes ainda se mantêm em 2024, e eu diria que tem até algum crescimento mesmo que aponta as estatísticas aí de elevação do PIB e tal, a gente tem crescimento. Mas o conjunto do que nós estamos vendo nesse encerrar do ano de 2024 não prospera, né, ou não nos indica um cenário positivo em 2025. Então, os varejistas do setor da construção precisam também começar a ser mais ativos, colocar a sua opinião, ter mais representatividade para poder se posicionar contra o cenário que está acontecendo aí. Principalmente, vejo 2 momentos que nós temos que ter grande força aí de mobilização. Primeiro, 27/11, com essa questão da regulação de redes sociais e limitar o que você pode ou não falar. E, além de 27/11, esse projeto de lei que quer reduzir as horas trabalhadas de todo mundo, o que no cenário atual se torna impossível. E eu sei que muita gente que vai assistir aqui é trabalhador e vai achar que está errado, porque patrão é um bicho ruim mesmo e quer que a gente se escolhe de trabalhar. Mas, pessoal, eu queria que você entendesse que o empresário brasileiro é o cara que também se mata, normalmente trabalha 7 dias por semana para garantir empresas. Tem que lembrar que a maioria são empresas pequenas e que têm grandes dificuldades. E uma mudança dessa não ajuda a ter mais emprego. Ajuda a ter mais um empresário em dificuldade que daqui a pouco não consegue pagar nem os benefícios, o salário, porque ele está em dificuldade. Aí todos perdem, né? E eu costumo dizer assim que é muito bom quando qualquer pessoa que sempre foi trabalhador, empregado, né? Ele tem experiência empresarial, porque daí ele vai sentir na pele o drama que é a atividade empresarial, quantas dificuldades, quantas noites sem dormir, né? Quantos fins de semana, sábado, domingo, quantas madrugadas o empresário trabalhou para garantir que todas as pessoas que trabalham com ele pudessem ter o seu salário. E a gente não olha esse lado. A gente quis pintar um país de um contra o outro. Não é um país um contra o outro, é um país de todos nós por nós. Então, precisamos estar mais unidos. Essa tentativa de separar em esquerda e direita, cara, só destrói para todos nós. A gente tem que se posicionar sobre o quê? O que é bom, o que é ruim. E aí, mais uma vez eu digo, então aqui não é um posicionamento político, é um posicionamento técnico. Se nós temos uma série de medidas que só prejudicam tudo, todos nós perdemos. Se agora a gente se junta e busca o melhor, todos nós ganhamos. Se empregados e empregadores estão juntos para conquistar o que é melhor, todo mundo ganha. Se um for contra o outro, sempre alguém perde. Tá? E até tem aquela ideia, não, quem perde primeiro é o mais pobre e tal. Sim, ele é o primeiro a ser afetado. Mas todos são afetados. Inclusive aqueles que têm uma renda maior. Bom, como eu falei, nunca fiz um vídeo assim, mas eu espero que eu tenha colocado algumas informações relevantes para vocês.
E espero que você aqui contribua com seus comentários, o seu posicionamento, o que você pensa sobre o que a gente falou aqui. Aqui todos são livres para fazer comentário, porque eu também sou um defensor da liberdade de expressão, ainda que seja contrário àquilo que a gente pensa. Tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigado. Continue seguindo o canal. Se você achou interessante, lembra de deixar um likezinho nesse bate-papo aqui, tá bom? Forte abraço, gente. Até mais.